Pastor, eu posso beber? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para falar um pouco sobre se podemos beber, se podemos fumar, se podemos tatuar, o que podemos ou não podemos fazer no reino de Deus. O que é pecado? Sabe, eu recebo muitas perguntas, muitos questionamentos de: pastor, posso fazer isso? Pastor, fazer isso é pecado? Beber é pecado? Fazer tatuagem é pecado? A Bíblia não fala explicitamente sobre muitas coisas, mas eu queria que vocês chegassem à maturidade no reino de Deus. E quanto mais maduro a gente se torna, essas perguntas passam a não fazer mais sentido. Porque senão a gente vai olhar para o outro sempre julgando. Umas pessoas podem olhar para mim, ver um corpo tatuado e já julgar. E não saber que nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. A graça cobre tudo isso. Mas também não podemos chegar ao ponto de levar a graça, a liberdade, a libertinagem. Paulo fala assim, tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Tudo nos é permitido, mas não deixe que nada vos domine. Porque quando alguma coisa te domina, ela se torna um ídolo, ela se torna um vício. Você a coloca num patamar maior do que o de Jesus. Sabe, eu jejuei muito na vida. E quando eu fui convertido, eu morava nos Estados Unidos. E ali percebo o que aconteceu. Eu gostava muito de fazer academia e tomar suplementos, e eu vendia suplementos numa loja de suplementos. Então aquilo eu não podia ficar um dia sem fazer musculação, não podia ficar um dia sem tomar suplementos. Então eu decidi assim, entre aspas, claro que o jejum literalmente é alimentar, mas eu falei assim, olha, eu vou fazer um jejum de academia. E aí eu fiz um jejum de 1 semana sem academia e sem suplementos. Não lembro se foi 1 ou 2 semanas, mas foi um tempo longo. E ali, gente, foi maravilhoso. Porque o que eu estava dizendo no mundo espiritual não é sobre você dizer, faço isso sem significar nada. Mas no mundo espiritual eu estava dizendo assim, olha, Cristo é mais importante que tudo isso. Eu deixo tudo isso por amor a Cristo. Eu quero ler uns versículos aqui no capítulo de Lucas, capítulo 1 em Lucas, a partir do versículo 13. Eu quero falar do nascimento de João Batista. Isso vai mudar a sua vida. Porque não vai ser mais sobre ser pecado ou não ser pecado. Essas perguntas vão parar de existir nas suas vidas. Como, pastor? Vamos ver juntos? Olha, em Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 13, na versão NVI. Vejam só, eu vou ler só 2 ou 3 versículos. Quando o anjo aparece para Zacarias, que seria o pai de João Batista, e ali João Batista vai dizer assim, quando Zacarias viu o anjo, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Agora sim, eu vou ler o versículo 13. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo, esse versículo 14, que eu quero que vocês peguem juntos em sua Bíblia e meditem. Olha só. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Agora olha o versículo 15. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Só quero ler esses versículos. Eu não sei se você entendeu o que eu entendi aqui. Será grande aos olhos do Senhor. Não tomará vinho nem bebida fermentada. Aqui ele está falando do vinho novo e do vinho velho. Aqui ele está falando também de bebidas alcoólicas. Pastor, beber é pecado? Não importa se é pecado ou não. Ele fará o que é bom, o que é grande diante do Senhor. Querer agradar o Senhor é outro nível de maturidade, é outro nível de evangelho. Não importa se é pecado. A Bíblia não diz que beber é pecado. A Bíblia diz que se a bebida te dominar,
vira pecado. Se você se embriagar, vira pecado. Se você beber todos os dias, é um pecado. Mas não importa nada disso. Por que você não bebe, pastor? Porque eu quero fazer o que é grande aos olhos do Senhor. Deixa de ser uma questão de eu tenho que fazer isso para não ir para o inferno. E sim, Ele me amou primeiro e por isso eu quero agradá-lo. Por isso eu quero ser grande aos seus olhos. Por isso eu quero amá-lo também. Gente, olha o pai do filho pródigo. O filho pródigo saiu, pediu sua herança antes, ou seja, ele quis ver o pai morto, porque quem quer a herança quer ver o pai morto. Pegou sua herança, gastou com tudo, foi comer comida de porcos, que era inadmissível, era a coisa mais suja que tem, até que ele volta, ele cai em si, ou seja, o Espírito Santo estava chamando ele, porque ninguém cai em si sozinho. E aí ele volta e o pai amou ele primeiro. O pai amou ele cheio de pecado. Ei, o pai te amou como você era, um lixo. Você estava no pecado, no submundo, e ele te amou primeiro. Ele botou a sandália nos seus pés, um anel nos seus dedos e mandou matar um novilho gordo. Ei, o novilho morreu por causa de você. Jesus Cristo morreu para te dar vida. Então tudo o que a gente vai fazer agora perde o sentido perguntar, isso é pecado? Isso não é pecado? Ei, isso agrada ao Senhor? Isso não agrada ao Senhor? Aí a gente vai viver muito melhor. Sabe? É assim que eu vivo hoje em dia. Eu, infelizmente, tenho o corpo todo tatuado. Os braços, outro braço metade, tenho algumas tatuagens no peito, uma nas costas, não tenho nas pernas, graças a Deus. E Cristo me amou assim. Pastor, por que você não faz outra tatuagem? Porque já passou da ordem da decência. Então, eu não faço para agradar ao Senhor. Ei, não estou falando se é pecado ou não é pecado. Vocês estão me entendendo aqui? Eu estou falando de isso é minha intimidade com Jesus Cristo. Qual a sua com Ele? Pergunte a Ele. Entre na graça dEle. Se você tiver algo te incomodando dentro, é porque é o Espírito falando com você. O Espírito não incomoda ninguém, mas ele se incomoda e fala: filho, filha, não faça isso. Entende? Filho, filha, você pode fazer isso, mas qual é a sua escolha? Ele nasceu, ele será grande aos olhos do Senhor. O nascimento de João Batista. Então eu entendo que ser grande aos olhos do Senhor é a gente abdicar de algumas coisas, não é? Eu não estou falando que você não pode fazer isso ou não. Esse foi o chamado de João Batista. Não leve isso aqui literalmente, mas entenda que para cada um, Deus tem um chamado diferente. Para cada um, Deus tem um propósito diferente. Para cada um pode fazer uma coisa, para um pode não ser pecado, para outro pode ser pecado. O chamado de um pode ser mais severo, o outro pode ser mais leve. Eu quero que você medite em: isso vai agradar ao Senhor ou isso não vai agradar ao Senhor? Isso é ser maduro na fé. Sabe, para finalizar, quero dizer que um filho uma vez chegou para o pai e o pai disse assim: filho, eu queria que você arrumasse a cozinha, lavasse os pratos, deixasse tudo pronto. Aí o filho fez assim: pai, se eu fizer tudo isso, você me dá um chocolate? Aí o pai disse assim: não, filho, tome aqui o chocolate. Vocês estão me entendendo? O pai deu o chocolate. E agora? O que o filho faz? O filho pega o chocolate e diz: agora, por gratidão, eu vou lavar toda a cozinha. Isso aqui muda tudo. Não é sobre você fazer algo para ganhar algo. É sobre você fazer algo porque já ganhou algo. Cristo já morreu por você, Ele já te amou. E agora? O que você vai fazer por Ele? Amo a todos vocês em Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia. Shalom, shalom. Até a próxima palavra, em nome de Jesus.